Muito boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa noite, poder compartilhar com vocês esse tema de estudo. Como eu costumo dizer, quem faz a palestra aprende muito mais do que tem oportunidade de ensinar. Então, eu gosto sempre de praticar isso para que eu possa aprender um pouco mais. Na noite de hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que não é muito comum nas casas espíritas, porque muitos consideram que é um tema mais espiritualista ou da teosofia, mas a gente está aqui para trazer esse tema, que é muito interessante. Eu aceitei o desafio proposto pela diretoria da casa e agradeço muito pela oportunidade. Então, a gente vai falar aí dos espíritos elementais, os seres da natureza. Então, eu vou começar aqui com uma pergunta, né? Quem aqui acredita que eles existem? Pode, por favor, levantar as mãos. Muito bem. Vejo que tem bastante gente que acredita e outros nem tanto, né? Mas é isso mesmo. Vamos tentar aprender, ver se realmente eles existem. A gente começa aqui pela definição que é do dicionário, né, que é elemental ou elementar, né? Então, o que é relativo aos 4 elementos da natureza, né? Isso aqui, segundo o dicionário, o termo, pelo que eu pesquisei, ele é mais elemental, é mais usado aqui em Portugal. Existe essa diferença português de Portugal e português do Brasil, né? E ele está relacionado com os elementos da natureza: terra, ar, água e fogo. O termo elementar, como diz, é algo também relacionado à natureza, aos elementos da natureza, algo básico, rudimentar, simples, né? Então, ele vem do básico, né? Então, ou seja, os princípios de uma arte, de uma ciência. Então, é alguma coisa que é fundamental. Então, a gente já começa a perceber aqui que é algo que está ligado à natureza. E aí existe uma teoria, né, que é chamada ortogênese espírita, que vem nos trazer Herculano Pires, né, que ele diz que essa teoria da doutrina da criação dos seres revela o processo, né, de evolução, só que de uma forma diferente ao que nós estamos habituados a conhecer, né? Ou seja, que o processo evolutivo passa pelos diversos reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, até chegar no hominal. Ou seja, é uma teoria mais revolucionária do que aquela que a gente está acostumado a vivenciar pela ciência, que é aquilo que Darwin vem nos trazer. Mas como isso pode ter alguma relação? Se a gente observar, o nosso corpo humano, ele é composto desses elementos. Ele tem bastantes minerais, né, na sua formação. Nós sabemos que o nosso corpo, boa parte dele é líquido, né, então está relacionado com o elemento água. Sabemos que o ar que nós respiramos, o oxigênio, que é fundamental para a nossa sobrevivência, também está relacionado com o elemento ar, né, e os minerais com o elemento terra. E o elemento fogo, existem cientistas que costumam dizer que nosso organismo é como uma usina de energia, que ele está em constante movimento as células, e a gente pode observar isso pela temperatura do nosso corpo. O nosso corpo tem uma temperatura, quando nós estamos com febre, essa temperatura aumenta, né? Então, isso é como se fosse o elemento fogo. E ainda, algumas relações que vêm nos mostrar essa teoria é que, observem bem, os vegetais, por exemplo, a nozes, ela se parece muito com o formato do nosso cérebro, né? O feijão, ele se parece com o formato do nosso fígado. Então, a árvore, né, que está aí, você vê, as raízes dela lembram cordão umbilical, lembram as nossas veias. Então, já começa a ter uma certa ligação.
nosso Leon Denis, ele nos disse, né, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, né? Então, cada uma dessas fases existe uma zona intermediária, como a gente pode verificar nos estudos que a gente vai tentar mostrar aqui. Então, aqui, para exemplificar, existem duas formas. Uma que é o espírito com E minúsculo e o espírito com E maiúsculo. Então, a gente observa que temos aqui os seres orgânicos, né, que seria os minerais, que é o reino mineral. Então, aqui, o que a gente aprende aqui, né? Ou seja, o fluido cósmico universal mais o inteligente, eles começam a se manifestar aqui, mas aqui ainda não existe a individualidade. Mas o que vem a ser essa lei da atração? A aglomeração, né, que os minerais fazem. E se a gente observar, por exemplo, quando nós cortamos o nosso corpo, o que é que o nosso corpo faz para poder cicatrizar? É um tipo de aglomeração, né? Então, a gente vê no reino vegetal, a gente tem aqui a questão da sensibilidade. As plantas elas têm uma sensibilidade, né, que já começa a se diferenciar do reino mineral. Então, na parte do reino animal, que já começa, ainda, apesar de tudo, a matéria ainda está inerte, tanto no mineral quanto no vegetal. Porém, no vegetal já começa a ter a vitalidade, que é o que faz essa sensibilidade nas plantas. Já no reino animal, né, a gente tem, além da vitalidade, nós temos também a questão das inteligência e temos a questão também da individualidade, né? Cada animal ele é um indivíduo e ele aqui tem o quê? Instinto. Então isso diferencia ele dos seres vegetais e minerais. E aí vem a grande questão, né? Quando a gente vai para o reino hominal, né, que é dotado de razão, de consciência, de nosso diversas situações aqui a gente começa a ter o conhecimento de Deus. Desde os povos primitivos nós temos o conhecimento de Deus. Aí a gente começa a ter aqui o livre-arbítrio, né? Então começa a ter alguns sentimentos de percepção das coisas, várias questões. E aí como que se dá, né, essa transição? Isso é uma coisa que todos nós ficamos nos perguntando. Puxa vida, mas será que eu já fui um mineral, eu já fui um vegetal, eu já fui um animal? Então, essa é a grande questão, né? E aí que está o elo perdido, né? Que essa transição do reino animal para o vegetal é que vem nos mostrar essa transição aí do elo perdido. Então, o que é o elo, né, que significa dentro da doutrina espírita? Então, ele é justamente esse elemento que faz a ligação, né, entre as duas partes de um determinado sistema. Então, só que qual que é a grande diferença? É que esse elo de ligação entre o reino animal e o reino hominal, ele não se faz na matéria. Então, por isso é que a ciência ainda não conseguiu comprovar realmente como que é dada essa transformação. Então, a gente vai ver aqui um pouquinho mais para frente o que tem a ver esses espíritos elementais nessa transição do reino animal para o reino hominal. Quando a gente começa a falar de seres elementares, né, a gente vê que na mitologia grega já existiu alguma relação. Os gregos colocavam como os deuses que comandavam os fenômenos da natureza, né? O deus do trovão, o deus da água, o deus do fogo, da guerra, né? Então tinham vários mitos em relação a esses deuses, né? O deus da criação, né? Eram figuras normalmente heróicas, né? E que estavam ali, mas tinham relações com o mundo animal, com a natureza, com diversos reinos.
Então, o que nos fala aqui, né, lá nas casas André Luiz, sobre esses elementais? Então, são seres singulares, multiformes, invisíveis, sempre presentes em todas as atividades da natureza, além no plano físico. São veículos da vontade criadora, potencializadores das forças das leis naturais. São encontrados por toda parte, toda a superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo, né? São invisíveis aos nossos olhares. Então, os elementais, eles não são visíveis aos nossos olhares. Somente alguns médios, e nem todos, têm possibilidade de enxergá-los. Por quê? Eles não têm a forma humana. Então, são espíritos que ainda estão nessa transição. Ou seja, lá no livro do André Luiz, do Nosso Lar, quando o André Luiz ele tem a possibilidade de voltar na sua casa, né, para rever a sua família, e quando lá chega e encontra a sua esposa já com um novo marido, e ele está doente, né, a primeira impressão dele, ele ainda não estava preparado, então ele teve aquela cena de ciúme e acabou se rebaixando e indo lá para o umbral. Para quem viu o filme, lembra bem dessa cena. Para quem não viu, tem a questão. O livro ele conta um pouco mais, porque lá no filme, quando ele depois que ele volta, ele vê o marido dela muito doente e ele faz a fluidificação da água. Só que no livro nos conta a passagem onde ele, em pensamento, se comunica com a grande amiga dele, a enfermeira Narcisa, e pede ajuda a ela porque ele não tinha condições de ajudar a curar aquela doença que o atual marido da esposa estava. Então, ela leva ele na natureza e lá ele relata no livro que ela pediu ajuda a alguns seres e a forma dela comunicar com esses seres. Ele nunca tinha visto esse tipo de comunicação, ele não entendia o que ela estava a falar com eles e também ele nunca tinha visto aquele tipo de figura. Então, aí já começa a nos relatar o contato com esses seres. Então, o que os nossos amigos espirituais nos dizem? Divaldo Franco nos fala: sim, eles existem e contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Qual que é o estágio evolutivo deles? Né? Alguns de elevada categoria e comandam os menos evoluídos que se submetem ali a sua docilmente. Ou seja, mesmo dentro dessa categoria de seres elementais, existe uma determinada hierarquia para que eles possam funcionar e trabalhar de forma correta. Então, ele também nos fala, elementais. Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhadas a outras experiências evolutivas de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Ou seja, eles ainda não têm a faculdade de pensar, não têm a razão, que é aquilo que a gente viu no mundo hominal. Na cultura religiosa, né, do passado e do presente, a gente encontra, como a gente acabou de falar aqui, dos seres mitológicos. Então, existem fadas, os duendes, os silfos, os elfos, né? Então, a gente sempre ouve falar disso. E aqui, a senhora Helena Blavatsky fez, né, uma exaustiva pesquisa. Ela é da teosofia a respeito e classificou largamente. Né? Os cabalistas também, eles têm vários, classificam, né, esses elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água. Ou seja, eles são os responsáveis por isso daí. Então, eles denominam gnomos também, né? Então, a gente vê aqui, aí começamos, dentro da doutrina espírita, que nós, muitas vezes, não encontramos muitas informações, se a gente for lá no Livro dos Espíritos, especificamente sobre eles, mas aqui tentamos trazer
para vocês alguns trechos onde existe uma comunicação em relação a isso. Né? Na questão 560, tem atribuição especiais cada espírito? A resposta: todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente que se efetue em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje, neste mundo, o seu destino. Tal outro cumprirá, ou já cumpriu, em época diversa na terra, na água, no ar e etc. Então, aqui, né, os espíritos lá que responderam as questões do nosso irmão Allan Kardec já começam também a dizer que existem espíritos que têm que cumprir o seu papel nessas funções relacionadas aos elementos da natureza. A gente vê aqui na questão 536, né, sobre a ação dos espíritos na natureza: são devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial? Os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos, tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus. E aí, continuando, objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes, tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por um único motivo: o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Nós, como seres humanos, temos sempre aquela imaginação de que a terra, a natureza, tudo foi criado para nós. Né? E tudo que acontece nesses fenômenos estão relacionados conosco. Porém, muitas dessas situações, né, na natureza que acontecem são justamente para o equilíbrio da própria natureza, para o equilíbrio do planeta, e que eles são providenciados. Então, é importante, às vezes, ter essas catástrofes, essas condições climáticas adversas que vêm nos trazer alguns benefícios, embora muitas vezes também nos trazem algumas dores. Continuando a questão, eles perguntam, o Kardec pergunta: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo, porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, os acalmar ou dirigir? A resposta: mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, aqui a gente percebe que Deus, né, na sua criação perfeita, ele tem cada ser, cada espírito, num certo grau da evolução, justamente porque cada um tem a sua função. Assim como a gente encontra na sociedade, né? Imagina se nós tivéssemos uma sociedade somente de doutores, ou somente de filósofos. Quem iria cuidar, né, das nossas ruas? Quem iria cuidar do lixo? Né? Então, cada um que executa essas funções está ali porque é o degrau, a posição que ele precisa estar para o funcionamento da natureza, né, da sociedade, digamos assim. Então, quando a gente fala aqui, né, que cada um tem a sua função, a gente lembra daquela passagem da Bíblia onde Jesus estava atravessando, né, o mar, o lago, lá, que ele ia fazer a sua pregação do outro lado do lago, e ele entrou no barco com seus apóstolos e, de repente,
ele adormeceu e o barco começou a passar por uma tempestade. E vento, muitas ondas. Então, os apóstolos se desesperaram e acordaram o mestre. Então, quando ele acordou, o que ele disse? Ele logo viu e conversou, né, pediu, ordenou ao vento e a chuva para que parasse. E, de repente, tudo aquilo se acalmou. E o que ele fez em relação a isso? Ele pôde trazer justamente porque ele era um espírito elevado, superior, e ele trouxe para conversar com esses espíritos elementais que comandavam o vento, a chuva, inclusive as águas. Então, ele tinha uma elevação moral em relação a eles e ele comandava esses espíritos, por isso que eles obedeceram às suas ordens, né? Então, fazendo com que parasse tudo aquilo que aconteceu. Então, aqui também, né, vem falar na 537 desses seres mitológicos, né? Então, eles estão falando aqui perguntando sobre a mitologia, se era fundava inteiramente em ideias espíritas, como a gente falou, né? Com a única diferença que considerava os espíritos como divindades. Quer dizer, os espíritos representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento, tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Por quê? Porque a mitologia consideravam esses espíritos como deuses. Ou seja, deuses são seres perfeitos, mas como a gente vê na própria história, eles eram cheios de egos, né? Tinham suas vaidades, queriam brigar uns com os outros. Então, eles não eram deuses, mas eles eram espíritos que atuavam na natureza. Sim. Ainda continuando essa questão, vem Kardec perguntar: poderá então haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? A resposta: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e compreendereis melhor. Então, esses irmãos, eles são espíritos, né? Então, até mesmo quando eles vão passar para a individualidade, a razão, né, eles não fazem a sua encarnação aqui na Terra. Eles são levados para outro mundo, que a gente não sabe como é que é feito, preparados lá, para depois, sim, poder ter a sua encarnação aqui na Terra. Na 538, os espíritos que presidem os fenômenos da natureza formam categoria à parte do mundo espiritual? Serão seres especiais ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão, ou que foram, né? Então, esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Depende do papel, mais ou menos material, ou mais ou menos inteligentes, que desempenham. Uns comandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, e tanto entre os espíritos como entre os homens. Então, aqui, justamente, está nos falando dessa hierarquia, dessa importância. E eles foram encarnados não como seres humanos, mas sim em outros planos, que a gente não tem ainda esse conhecimento, como foi falado aqui na questão anterior, de conhecer ainda como que se dá isso, porque nós ainda estamos muito aquém dessa condição. Aí a gente vem aqui, esses espíritos se apresentam como formas definidas, como, por exemplo, fadas, doentes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc.,
A resposta: alguns deles, senão a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra, apresentam-se, não raro, como formas especiais, de pequena dimensão, e o que deu origem aos diversos nomes nas sociedades mitológicas do passado. Acreditamos, pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem os períodos intermediários entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Então, eles são preparados em outro planeta, outro mundo espiritual, para posteriormente encarnar como humanos. A gente vê aqui também na 539, né, que a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou de muitos que se reúnem formando grandes massas para reproduzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. Ou seja, para realizar qualquer fenômeno da natureza, eles têm que se reunir em massas muito grandes para poder executar esses trabalhos. Então, daí a sua importância, né, para a natureza. Então, a gente tem que respeitá-los, temos que estar sempre buscando nos orientar para que oração em relação a isso, para que eles possam executar o seu trabalho. A gente tem que ter o cuidado com a natureza, por isso a importância de nós preservarmos a natureza, porque tem muitos irmãos que estão aí para cuidar dela. Na questão 540, né, os espíritos que exercem a ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de um instintivo ou irrefletido impulso. Então, aqui já começa a diferenciar. Se a gente falou que esses espíritos ainda não têm condição de tomar as suas decisões, de ter o livre-arbítrio, né, aqui que vem a resposta. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. Então, eles fazem isso sem ter consciência, né? Como a gente falou, eles ainda não têm a consciência que isso só acontece quando o espírito está na forma humana. Continuando. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E aí, continuando. Do átomo ao arcanjo. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele mesmo começou pelo átomo. Então, aqui, né, na grande perfeição, Deus, ele não cria os seres, né, os espíritos superiores, com privilégios. Eles têm que passar por todas as etapas que todos nós também passamos. Nesse privilégio. Então, esse átomo primitivo não é o átomo que a gente conhece no estudo da ciência, é o átomo de Deus. Então, é quando da criação é que isso acontece. Então, nós temos que passar por todas essas etapas. Para quê? Para a nossa evolução, né? Nós temos aí os corpos físicos, como vem falar aqui, que vai do reino mineral até o animal e o hominal, né? E aí a gente vai evoluindo. Então, essa evolução, né, a gente vê aqui que tem uma transição, como foi falado aqui. Então, nós vamos passar depois do ser hominal, de acordo com a nossa evolução moral, para atingir os degraus mais elevados da perfeição até chegar à
Deus, né, que um dia Ele nos criou e nós vamos voltar a Ele. Mas só iremos chegar lá se nós realmente estivermos preparados e elevados moralmente, vencido todas as nossas imperfeições. Então, que essa transição, o que acontece aqui? Quando a gente está no ser hominal, né, se a gente ainda está muito ligado ao orgulho, ao egoísmo, isso é uma parte animal que nós ainda carregamos dentro de nós. E isso que nós precisamos vencer para nós trabalharmos os nossos sentimentos, né? Porque a caridade, para obtermos a caridade e a compaixão uns pelos outros, ou seja, amar ao próximo como a nós mesmos, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós realmente compreendermos tudo isso, é que nós teremos condições de nos elevar. E, mais uma vez, esses nossos irmãos, eles estão aí para cumprir o seu papel e eles fazem parte da cadeia de elevação, de transição. E agora, eu pergunto a vocês, vocês acreditam que eles existem? Então, era isso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos.